Oi, pessoal, tudo bem? Você medita? Você consegue se concentrar ali pelo menos 5 minutinhos para fazer meditação? Ou você é daquelas pessoas que ainda acham que meditação é algo místico e que só os budistas indianos têm esse hábito, possuem esse hábito? Eu sou Patrícia Marçal, sou terapeuta, sou professora e vim aqui para desmistificar a meditação e para mostrar quão importante ela é para todo ser humano. Jesus Cristo, às vezes ele se isolava. E por quê? Nós conseguimos ouvir o Espírito Santo com aquela mente super conturbada que nós temos hoje. É ou não é verdade? Ou vai me dizer que você não passa o dia inteiro com a mente cheia de preocupações? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que sair tal horário, eu não posso perder o ônibus. Enfim, passam milhares de pensamentos na sua cabeça diariamente. E você não esvazia essa mente, você não silencia essa mente. E às vezes você precisa de uma orientação do alto e não consegue ouvir. Por quê? Porque tem muito barulho, né? É para isso que a meditação serve. A meditação não é uma prática mística que só os budistas fazem. A meditação é algo que nós precisamos fazer para poder nos conectar com quem realmente somos e para nos conectarmos com Deus. Sabiam disso? Eu até gosto de fazer uma analogia. Vou fazer aqui com vocês. Então, olha só. Façam de conta que essa parte aqui da caneta, ela é o teu corpo, tá bom? De repente você nasceu, uniu-se o espírito ao corpo. E faça de conta que essa tampa é a sua mente. Ok, você está em perfeito estado. Só que você cresceu, começou a trabalhar, formou família e tá cheio de problemas. Então, a sua mente e o seu pensamento, ele não está conectado com o seu corpo. Ele está preocupado com a conta para pagar, ele está preocupado com o trabalho, ele está preocupado com o chefe que está assim pegando no pé demais, ele está preocupado com um colega que é insuportável, está preocupado com alguém que está doente, ele está em todos os lugares, sabe? Menos onde deveria estar, conectado ao corpo. E o que isso acontece? O que acontece com as pessoas que ficam muito tempo desconectadas de si mesmo, preocupadas com outras coisas, com conta e trabalho, e estudo e outras coisas mais? Vêm as doenças. E como assim vêm as doenças? Eu vou falar para vocês. Um médico, ele falou que a doença é nada mais, nada menos do que uma amiga que veio para te alertar, para te dizer que alguma coisa está errada e que precisa ser consertada. É isso aí. Então, e esse mesmo médico, eu vou falar dele daqui a pouco, ele falou que caso você fique muito tempo desconectado de si mesmo, você só tem 2 destinos, ou a loucura ou a morte. E hoje em dia, tem tanta gente com problemas psicológicos, é ou não é verdade? Será por quê? Faz sentido? Coloque aí nos comentários se você tem algum problema de depressão, ou ansiedade, ou bipolaridade, enfim, fala aí pra mim. Tá, como nós conseguimos nos conectar conosco mesmos e com Deus? Através da meditação. E assim, você sabia que em algum momento na vida você já meditou? Só o fato de você estar caminhando pela natureza, de forma serena, aí de repente você sente aquele sentimento bom, ou de repente você vai para um passeio, um acampamento, e aí você está caminhando pela natureza, naquele silêncio, e você tem aquela sensação tão gostosa dentro de si. É porque você estava meditando, gente. Vamos lá desmistificar um pouquinho mais dessa meditação? Se a meditação ela faz bem,
por que não aderir? Não é verdade? E eu vou falar os benefícios da meditação aqui, tá? A meditação, ela melhora a nossa saúde emocional, ela melhora a nossa saúde física. É isso aí, pasmem. A meditação melhora a nossa saúde física. Qualquer problema que seja, tá? E tem aqui médicos para provarem, eu vou falar de alguns deles. O que mais a meditação faz? Ela melhora a nossa mente, a nossa capacidade de cognição, né? As pessoas conseguem aprender melhor para fazer uma prova. A meditação, ela cura nossos problemas emocionais. Ela nos ajuda a ser mais calmos, mais gentis com as pessoas. E assim, o que agora os médicos, né? O que a ciência tem a falar sobre a meditação? O primeiro médico que eu vou citar aqui é o Deepak Chopra, é um médico indiano que mora há muitos anos nos Estados Unidos. Ele fez outras especializações nos Estados Unidos. E ele é médico especialista em endocrinologia, tá bom? Em 1999, a revista Time, ela o incluiu na sua lista das 100 personalidades do século. Olha só que interessante. É um homem importante ou não é? Ele acredita em meditação. Ele não só acredita em meditação, como ele prega a meditação. E se fosse uma balela, se fosse uma conversa qualquer, se isso não fizesse sentido, ele não teria sido nomeado, né, entre as 100 personalidades do século. Ele é autor de 25 livros e ele ficou muitos anos trabalhando como médico e de repente ele falou assim: eu cansei de receitar drogas legais para os meus pacientes. Hoje eu vou trabalhar de uma forma diferente. Hoje eu quero que eles realmente sejam curados. Uma das coisas que ele prega e que ele pratica e que ele ensina é a meditação, né? Ele faz meditação guiada, ensina de outras formas também, tá? E ele disse o seguinte, olha só: se compreendermos a nossa verdadeira natureza e soubermos viver em harmonia com as leis naturais, a sensação de bem-estar, de entusiasmo pela vida e a abundância material surgirão facilmente. Olha que incrível! Então a meditação, ela nos ajuda até em nosso estado financeiro. Mas como assim a meditação ajuda até no financeiro? É simples. Se nós estamos com algum problema, com alguma dificuldade, a gente não sabe o que fazer. A gente fica tão preocupado que a gente perde um pouquinho até da capacidade de raciocinar. E quando nós meditamos, o que acontece? Gente, esse espírito que está em nós, ele tem uma inteligência infinita. Como algumas pessoas falam, a nossa centelha divina, ela tem uma inteligência infinita. Só que nós não a ouvimos. Nós e o nosso ego não damos atenção para a nossa centelha divina. E quando a gente medita, a gente se conecta com ela. E então ela começa a falar pra gente as fontes, né, onde nós podemos procurar a solução dos problemas. E às vezes está tão fácil e a meditação ajuda demais nisso. Então, o doutor que eu falei, ele é brasileiro, Dr. Fernando Freitas. Ele é um gastrocirurgião. Ele é fundador do Instituto Ibrax. Ele defende a tese de que a doença é uma amiga, aquilo que eu falei para vocês, né? Então, o que aconteceu com ele? Como ele mudou, assim, essa sua forma de pensar, né? Muitos médicos, eles acreditam só na ciência. E, de repente, ele abriu a mente. Por quê? Ele reparou que os seus pacientes pós-cirúrgicos, eles tinham uma certa diferença na fase de recuperação. Ele falou que alguns pacientes que tinham cirurgias mais simples, como uma hérnia, às vezes tinham tanta dificuldade para cicatrizar, para se curarem, dava alguns problemas. E alguns outros pacientes que tinham sofrido uma cirurgia mais invasiva, mais complicada, tinham uma recuperação mais rápida do que esse que se operou de hérnia. E ele ficou confuso porque isso não faz sentido.
Ele então começou a estudar a mente das pessoas, começou a se aprofundar realmente no ser humano, não no corpo, na anatomia, mas no ser humano de forma completa, corpo, alma, espírito, emoções, sentimentos. E daí ele começou a trabalhar com isso. Curar a pessoa não de forma paliativa, com remédios, mas arrancar o mal pela raiz. E uma das coisas que ele fala é aqui, ó. Muitas doenças começam na mente, no pensamento. Em um próximo vídeo eu vou explicar cientificamente como isso funciona. Ah, pensamento positivo realmente funciona? Realmente dá certo? Ou o seu pensamento ele cria a sua realidade? Será que isso realmente acontece? Joe Dispenza. Ele é quiropraxista, neurocientista, e ele curou a si próprio de um acidente gravíssimo. Na década de 80, ele estava participando de um triatlo e de repente numa curva passou por ele uma caminhonete a aproximadamente 80 km por hora e bateu nele na hora que ele estava na parte da prova de ciclismo. Bateu nele com toda a força e pior, foi arrastando. E, enfim, quebraram ali várias vértebras e anéis. Eu não entendo dessa parte de nem anatomia, nem do osso humano. Enfim, consultou vários médicos, todos disseram a mesma coisa, que ele precisaria ser operado, porém não era certeza que voltaria a andar e ainda correria o risco de morrer na cirurgia. E ele pensou, eu não vou operar. E aí ele já tinha, assim, ele já era quiropraxista e ele já tinha conhecimento sobre meditação. Tá na hora de fazer a tentativa. E eu não vou a lugar nenhum mesmo, tenho todo o tempo do mundo. Foi um processo sofrido, foi um processo doloroso. Ele sempre tentava se concentrar e de repente algo desconcentrava e ele tinha que voltar do zero e fazia meditação, ia estudando, ele ia imaginando a sua coluna sendo reconstruída, né, restaurada. E hoje ele ensina aquilo que ele aprendeu, já escreveu alguns livros best-sellers e tem curado. Ele se tornou palestrante e tem curado muitas pessoas. Inclusive, um dos livros dele, eu tenho alguns, já li alguns aqui, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Fala sobre o cérebro, sobre o poder do cérebro para mudar a nossa realidade. É maravilhoso. Enfim, nesse livro aqui mostra até mesmo alguns eletros que ele fez com um médico, um neurologista amigo dele. E mostra lá o antes, né? A cabeça da pessoa antes e depois. É uma pessoa que tinha sofrido um trauma, um acidente. E aí ele mostrou também um paciente com Parkinson. O antes da meditação e o depois da meditação. É uma coisa incrível. Daí você me diga, funciona ou não funciona a meditação? Para cura também de uma pessoa. Então, o que nós temos que fazer? Meditar é silenciar a mente. E então ouvir o que a nossa centelha divina tem a dizer. E o Espírito Santo. Tá? Então, eu não tenho tempo de meditar. A minha vida é muito corrida. Só que assim, como eu falei, lembrem-se, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão assistindo isso não estão conectadas consigo mesmas. Estão cheias de preocupação, né? Com filho, com marido, com dívida, com trabalho, com estudos, com a saúde própria. Sem saber que ao meditar, ao se conectar consigo mesmo, o que acontece? Todos esses problemas são resolvidos de forma tão fáceis. Vocês não fazem ideia. Você é ou não é a pessoa mais importante da sua vida? Se você é, qual o problema, qual a dificuldade de reservar que seja 5 minutinhos por dia para você conectar consigo mesma e assim, quem sabe, receber uma orientação de Deus
sabe? Ou do Espírito Santo, ou da sua centelha divina, para algum problema, para resolver algum problema que você esteja passando. Gente, isso é real, vocês não fazem ideia de onde eu estava há uns 2, 3 anos atrás para onde eu estou hoje, sabe? Quantas coisas eu já conquistei, saúde emocional, saúde psicológica, meu filho também, saúde psicológica, o meu casamento restaurado, a realização de sonhos, o carro dos meus sonhos. Gente, a meditação, ela é importante. Então, faça como prioridade. Priorizar a meditação é priorizar a sua saúde mental e saúde física também. Priorizar a meditação é priorizar a sua família. Porque se você não estiver bem, sua família não vai estar bem. Priorizar a meditação é priorizar os seus estudos. Você vai estar melhor para se concentrar. Priorizar a meditação é priorizar Deus. E daí Ele vai fazer com que milagres aconteçam na sua vida. Meditem. E caso vocês queiram a meditação guiada que eu falei, ou algumas outras dicas, coloquem nos comentários. Terei prazer em responder. Um beijo e até a próxima!